Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo o tema O amor de Deus é inexplicável. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz para hoje. Está lá em João, capítulo 3, só o versículo 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Veja bem, é interessante a gente refletir um pouquinho que quando a gente pensa, né, que o amor de Deus é inexplicável. Por que o amor de Deus é inexplicável? A gente viu agora na palavra de Deus, né, que João ele fala que Deus ele amou o mundo, que significa as pessoas. Deus ele amou as pessoas de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para vir ao mundo, para morrer no nosso lugar. E para que Jesus fez isso? Para que a gente pudesse ter a oportunidade de acreditar nele, de crer nele e ter a vida eterna. O resumo desse versículo que eu acabei de ler em João 3,16. Aliás, a gente geralmente fala que todo o resumo da Bíblia está em João 3,16. A Bíblia toda. Se você não lê ou não conhecer a Bíblia, mas se você conhecer o versículo João 3,16 e acreditar em Jesus, acreditar no sacrifício que ele fez, entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você terá a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Jesus morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse ter a oportunidade de novamente se religar a Deus, se voltar para Deus, se arrependendo de nossos erros e entregando nossa vida nas mãos dele. Mas é interessante a gente refletir um pouquinho e perguntar, né? Por que esse amor de Deus é inexplicável? Primeiramente, o amor de Deus é inexplicável porque Deus ele amou o ser humano quando a gente ainda era pecadores. Quando Deus mandou Jesus vir ao mundo para morrer por nós, ele não mandou Jesus vir ao mundo para morrer por aquelas pessoas que aceitassem ele como Jesus. Não. Ele mandou Jesus vir ao mundo para morrer por todos os pecadores que existiam na face da terra. E aí é interessante a gente pensar em nós. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por uma pessoa porque a gente acha aquela pessoa chata, porque a gente acha aquela pessoa ruim, porque a gente acha aquela pessoa que tem uma vida errada, e às vezes a gente não quer nem chegar perto daquela pessoa. Não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente diz assim, olha, eu quero a distância, se eu chegar perto daquela pessoa eu fico doente, porque aquela pessoa só reclama, aquela pessoa é um poço de problema, então eu vou me afastar. Não é verdade? Às vezes a gente não faz isso.
Mas ao contrário de Deus, Deus fez ao contrário. Deus mandou o seu filho morrer por as pessoas complicadas, por as pessoas erradas, por as pessoas que vivem uma vida torta, por as pessoas que às vezes não tem mais jeito. É verdade. Jesus veio ao mundo para morrer por aquelas pessoas sem jeito. Ele não disse assim, olha, eu vou morrer por você, você me aceita? Não. Ele fez. Então, o amor de Deus, ele é inexplicável, porque Deus, ele deu o seu filho, que estava lá junto com ele, o seu único filho, que não tinha pecado, que não tinha feito nada errado, que não estava lá no jardim do Éden na hora que a Eva pegou aquela maçã e entregou para o seu marido para ele comer. E Deus, ele pegou o seu único filho e mandou para vir ao mundo para morrer por nós pecadores. O seu único filho. Aí vamos pensar em nós. Eu tenho 2 filhos, o Pedro Vitor e o André Ezequias. Jamais eu daria um deles para morrer por qualquer coisa que seja. Jamais. Eu poderia dar a minha vida por um deles 2. Ou pelo Pedro ou pelo André. Seria capaz de dar a minha vida por eles. Em qualquer circunstância. Mas jamais eu daria a vida de um deles, para qualquer outro intuito, para salvar qualquer pessoa. Mas Deus, ele fez isso por mim, fez isso por você, fez isso pela humanidade. Ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, nós sendo pecadores. Isso mesmo. E aí é interessante a gente continuar pensando, né, que o amor de Deus, ele é inexplicável, porque a vida eterna não depende dos homens, dos políticos. A vida eterna não depende de dinheiro. A vida eterna, ela não depende de inteligência, fama. A vida eterna não depende de nada dessas coisas que eu falei. A vida eterna só depende somente de mim e de você, em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa realmente, quando você morrer, você ir para o céu eternamente. Isso mesmo, eternamente. Nós cristãos que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos na Bíblia, que acreditamos nos 66 livros que tem aqui, nós sabemos que quando a gente morre, existe 2 lugares onde a gente vai. 2 lugares onde a gente fica. Ou a gente fica no céu juntamente com Deus, eternamente, ou a gente fica no inferno, longe de Deus, eternamente. O inferno, ele significa a nossa separação de Deus, a nossa separação. Não, o inferno, ele não significa o diabo com aquele estridente, né? Não.
mas é a nossa separação. E isso a gente precisa conquistar esse nosso passaporte para o céu aqui e agora. Em acreditar em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando João escreveu, João 3,16, que disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele simplesmente, ele quis que cada um de nós, aqui, agora e em vida, a gente faça a nossa escolha. Porque nós não somos como gatos, que temos 7 vidas e vamos morrendo e vamos voltando e vamos morrendo e vamos voltando. A Bíblia não fala em lugar nenhum dentro da Bíblia que o homem, ele morre 1, 2, 3, 4 e vem se aperfeiçoando, como se diz no Espiritismo. Isso não é verdade. Para aquelas pessoas que conhecem a palavra, para aquelas pessoas que têm o Espírito Santo no seu coração, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas não caem nessa cilada do inimigo, do sujo, do encardido. Isso é balela, isso é mentira. O diabo, ele ainda hoje, ele continua com as suas mentiras, enganando todas aquelas pessoas que não buscam realmente na fonte, aqui. A verdade está aqui. A verdade está na Bíblia. Não está em outros livros escritos por homens com a sua imaginação, ó, não. É isso mesmo. Então, que essa semana você possa estar refletindo, e como a frase da semana eu quero deixar, ai, cadê a frase da semana? Será que eu perdi? E como a frase da semana eu quero deixar essa daqui, olha, para você pensar um pouquinho. Diz assim, ó: por não acreditarem no céu, os homens estão transformando a terra no inferno. Eu vou ler novamente. Por não acreditarem no céu, os homens estão transformando a terra no inferno. Jade Medeiros, quem escreveu essa frase. Tem muita gente que não acredita no céu, porque não conhece o que a palavra diz, não conhece o que a palavra ensina, porque não busca na fonte a verdade sobre o céu, sobre Deus, sobre o inferno, sobre a vida, sobre a nossa maneira de viver aqui. Tá tudo aqui, é o nosso manual. É o nosso manual. E essas pessoas que não procuram entender e não procuram buscar na Bíblia as suas respostas para as suas dúvidas, para os seus medos, para os seus anseios, essas pessoas vivem perdidas, sendo enganadas por fábulas, por mentiras. Que há muitos caminhos para o homem que são corretos, mas no final leva à morte. E é isso. Porque não buscam na palavra de Deus a verdade, não buscam na palavra de Deus compreender o que Deus quer de cada um de nós. Mas que você reflita essa semana e pense que a nossa vida aqui é uma neblina, é uma passagem, é um cometa que passa rapidamente. E quando a gente morre, o nosso corpo, a nossa matéria vai para o chão, vai para a terra, volta ao pó, como a palavra diz. Mas o espírito vai retornar a Deus.
E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, onde haverá o julgamento, uns vão ficar com Deus, outros vão ficar sem Deus. Os que ficarem com Deus vão ficar na Nova Jerusalém. E os que ficarem sem Deus vão ficar no inferno, sem Deus. Não tem meio termo. A escolha é aqui e agora. Reflita, pense. E a escolha é sua. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre de todo mal, principalmente das mentiras do inimigo que está por aí, inventando e levando muitos no papo, na conversa. É isso. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.